O Conselho Amigo do Pastor Chico Chagas. Estou recebendo aqui uma irmã nossa, que não vou dizer o nome dela, até porque na cidade onde ela mora, se alguém estiver ouvindo a rádio, vai saber que nós estamos falando dela, né? Ela mandou um texto aqui dizendo assim: Pastor Chico Chagas, a paz do Senhor Jesus, eu me chamo fulana, está dizendo o nome, moro na cidade tal. Pastor, estou passando pela pior fase da minha vida. Eu fazia parte do grupo de jovens da igreja, fazia parte do coral, de um ministério de louvor. Tinha uma vida muito intensa na igreja, que eu ficava muito tempo, muitas horas às vezes por dia, dentro da igreja, ensaiando. Também fazia parte da equipe de evangelismo. E um rapaz chegou na igreja, aceitou Jesus, e houve uma transformação grande na vida dele. Ele era um rapaz trabalhador, uma pessoa boa, mas vivia no mundo. E nós sabíamos porque nossa cidade é muito pequena. Todo mundo conhecia a vida dele, conhece os pais dele. E ele começou a querer me namorar, e eu sem querer namorar com ele, mas esperei mais de um ano para ver se ele ia se manter firme na presença de Deus. E ele se manteve, pastor. E eu conversava com meus pais, que ele queria namorar comigo, com meu pastor. E no princípio meu pastor disse: espere mais um pouco. E eu esperei esse mais de um ano e um mês e pouco, e comecei a namorar com ele. E na verdade eu comecei a namorar escondido, sem que meu pastor soubesse, nem meus pais, porque eu pensei que eles poderiam me censurar por estar namorando com ele, já que ele tinha um histórico de vida não muito bom, devido aos seus vícios. Comecei a namorar com ele e me apaixonei por ele. E um dia, nós mantivemos um relacionamento mais íntimo, e veio a gravidez indesejada. E depois dessa situação, eu tentei esconder, mas sabia que não tinha como esconder muito tempo, porque mais cedo ou mais tarde iriam descobrir. E eu resolvo então comunicar primeiro ao meu pastor, para depois comunicar a meus pais. E comuniquei a meu pastor na presença da esposa dele. E ele compreendeu a situação, lamentou muito o que tinha acontecido, já que eu tinha uma vida tão ativa na igreja. Mas disse a mim que a partir daquele momento eu estava afastado de todos os ministérios que eu tinha na igreja e que infelizmente eu tinha me tornado um mau exemplo para as outras garotas, as outras irmãs. E eu saí dali dilacerada e fui comunicar a meus pais. E quando meu pai soube, ele chorou muito, minha mãe também, que são crentes há muitos anos. E você sabe, pastor, é uma decepção grande. Foi o dia mais terrível da minha vida, onde se eu pudesse, eu teria entrado terra abaixo, teria desaparecido, e cheguei até a pensar em suicídio, mas com medo de perder a minha salvação, não podia fazer isso, porque além de eu estar tirando a minha vida, eu tirava a vida de uma criança que estava no meu ventre. E os dias se passaram e eu fiquei dentro de casa, e umas irmãs que gostam muito de mim começou a me visitar, começou a trazer uma esperança, e eu comecei a frequentar a igreja. Só que agora o que é que acontece? Eu recebo a discriminação das irmãs que estão na igreja. Algumas que no passado tinham amizade comigo, que evangelizavam comigo, hoje mal falam comigo. Não gostam nem de ficar perto de mim. E eu estou pensando em mudar de igreja, porque eu estou me sentindo muito discriminada. Eu queria ouvir a sua opinião. E queria ouvir a opinião de, se fosse o senhor o pastor, no meu caso, como o senhor agiria. O que o senhor faria? Não quero lhe colocar no estreito, não. Quero só ouvir a sua opinião. Desde já agradeço. Aí ela coloca o nome dela, né? A cidade. Bom, isso acontece muito, né? Acontece muito nas igrejas, e é uma coisa assim que as pessoas têm que agir com muita cautela, porque, primeiro de tudo, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar: como agiria o Senhor Jesus numa situação como essa?
não é o pastor em si que deve ser analisado como ele agiria, é Jesus. O dono da igreja, aquele que comprou a igreja com seu sangue, aquele que comprou a igreja com seu sacrifício, aquele que deixou o seu trono de glória para vir para a terra, para passar por tudo que ele passou. E olha, porque as pessoas às vezes dizem assim, Jesus foi crucificado, mas junto com ele foi crucificado Gesta e Dimas, e era uma prática comum naquela época as pessoas serem crucificadas. E as pessoas acham que o sofrimento de Jesus foi semelhante àqueles outros, quando na verdade não foi, por diversos motivos. Primeiro, porque o inimigo estava naqueles soldados romanos que na época eram alimentados com trigo e com carne seca e mel para terem forças para chicotear o que ia ser flagelado. O azorrague romano, o flagelo romano, era usado de uma forma muito cruel e com Jesus foi muito pior. É tanto que os cientistas médicos até hoje não entendem como é que ele suportou passar por tudo aquilo e ainda ir até o Calvário, até o Gólgota. Mas tudo bem. E depois de tudo isso, você tem que analisar que Jesus foi para a cruz sendo Deus. É diferente de Dimas, de Gesta, de Barrabás, se fosse, que tinha todos os pecados, né? Não merecia morte tão cruel, mas tinha feito por onde ser condenado. Afinal de contas, eram latrocidas, eram criminosos. Mas Jesus não, Jesus era santo. E foi exatamente esse sangue santo que remiu nossos pecados. Mas como Jesus agiria numa situação como a da irmã aqui? O que é que a igreja deve fazer numa situação como essa? Desprezar a irmã? Porque ela errou? Ah, mas o erro foi muito grave, ela está grávida. Sim, mas ela deve ser jogada de lado. Porque eu costumo dizer que nós, o povo de Deus, infelizmente, é uma verdade, é uma realidade, nós somos o único exército que quando um soldado cai ferido, você quer acabar de matar. Todos os exércitos do mundo, comandado por homens cheios de pecados e falhas, quando um soldado cai ferido, ele tenta pegar o soldado, leva, trata, recupera e coloca no fronte de batalha de novo. É assim ou não é? Mas o nosso povo de Deus, não todos, não quero generalizar, mas numa grande parte é assim, caiu ferido, mata. O irmão pecou, errou, foi disciplinado, vamos acabar de matar. Quando na verdade ele precisa ser tratado, precisa ser acolhido, para que ele volte para o fronte de guerra, que é a pregação da palavra de Deus, para que ele volte a invadir os infernos e saquear as almas de lá. Mas infelizmente é uma prática que se faz assim. Aí quando eu começo a analisar o comportamento de Jesus Cristo no seu ministério, eu vejo que o homem com suas doutrinas está redondamente enganado. Redondamente enganado porque aos olhos dos fariseus, dos saduceus, do sinédrio de Caifás, Anás, toda aquela turma que mandava no sinédrio, que tinha o poder sobre as pessoas, o poder religioso, aos olhos dele, Jesus não poderia jamais ter absolvido aquela mulher adúltera de João capítulo 8. Muito menos a samaritana de João capítulo 4. Não era para ele ter absolvido. Jesus não era para ter mantido um diálogo com aquela mulher samaritana e muito menos ter ficado ali naquele lugar de Samaria, na casa daquela mulher durante 2 dias. Ele não era para ter feito isso. Porque eles odiavam os samaritanos por causa da mistura de raças com os assírios. Mas a palavra de Deus diz o quê? Era necessário Jesus passar em Samaria. Então, na verdade, a doutrina do homem que tenta segregar, tenta separar o servo de Deus quando ele cai em pecado, está redondamente errada. O pastor não tem que ter esse comportamento exclusivo, não. Ele tem que ter um comportamento inclusivo. Ele deve dizer para a igreja, a irmã errou. Essa não é a prática recomendada pela Bíblia. Não é isso que a palavra de Deus recomenda. A irmã errou. Mas não é porque ela errou que nós vamos acabar de matar. Até porque, no momento em que ela pede perdão a Deus, Deus já perdoa. Tudo que Deus quer para perdoar um pecado é arrependimento. Você está entendendo? Então, na verdade, a prática está errada. Numa situação como essa, você perguntou, se fosse eu apoiaria. Eu diria para a igreja, irmãos, é o seguinte, isso numa reunião ministerial, não num culto aberto, mas numa reunião ministerial, eu diria, olha, a irmã manteve um relacionamento antes do casamento. É uma situação grave? É. Mas por isso nós vamos excluir ela? Por isso nós vamos humilhar ela? Por isso nós vamos acabar de matá-la espiritualmente falando? Não. Vamos juntar todo mundo aqui, vamos ajudar no que for preciso e dar o nosso apoio para que ela tenha seu filho
arrume sua vida e volte para a batalha. Quando Pedro negou Jesus, Jesus não excluiu Pedro não, irmãos. Quando Tomé duvidou da ressurreição de Jesus, ele não excluiu Tomé não. O ministério de Jesus Cristo é uma coisa tão linda que até o próprio Judas, que ia trair Jesus, Jesus sabia. E quando Jesus falou da traição, que todos ficaram confusos, ele mela o pão no vinho e dá a ele aquele que eu der o pão com vinho. E lá no Getsemane, quando Judas beijou, Jesus chamou Judas meu amigo. Você está entendendo a misericórdia, a graça de Deus? Você sabe o que é graça? Graça é você estender a mão para alguém que está dentro de um buraco, sucumbindo, morrendo, você estender a mão, mesmo sabendo que quando ela subir do buraco, ela vai tentar te atingir, vai tentar te fazer o mal. Isso é graça. Graça é um favor imerecido. Graça é algo que nós não merecemos e que Deus tem e nos alcança cada dia através dessa graça. Graça é Jesus Cristo ter vindo morrer por nós pecadores. A palavra diz, e Deus nos deu o seu Filho amado Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, na verdade, isso é graça. E essa graça de Deus, ela precisa ser estendida aos homens de Deus, às mulheres de Deus ou não? Se a palavra de Deus diz que nós temos que ser imitadores, Paulo disse assim, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. O próprio Paulo disse, dentre os pecadores eu sou o principal, e quem estiver em pé, cuide para que não caia. Miserável homem que eu sou. O que eu quero fazer não faço, mas aquilo que eu não quero faço. Palavras de Paulo. E não é palavras de um homem qualquer. É palavra de um homem que teve um encontro real com Jesus Cristo e que no capítulo 12 de 2 Coríntios narra o seu arrebatamento levado ao terceiro céu para o encontro com Deus, onde ouviu palavras inefáveis que não compete ao homem sequer falar. Então, essa é a minha opinião, minha amada. E vou dizer uma coisa a você. Eu não sairia da igreja. Eu não sairia porque você vai encontrar fariseu em tudo que é igreja. Onde você chegar, você vai ser discriminada. Infelizmente. Eu ficaria na igreja. Esperaria a tempestade passar.